Olá, Pátria Amada Brasil, meu abraço a você, meu querido e minha querida, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje, 15 de dezembro de 2025, segunda-feira, eu tenho aqui uma palavra de Deus para te abençoar. Veja até o final, não seja dos que desistem na metade, não. Deus vai falar contigo. Amém? Livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim a palavra de Deus: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Amém? Vamos aqui aprender um pouco com a palavra. Estamos num contexto pós-moderno, mas a palavra de Deus continua sendo palavra, porque ela é a palavra de Deus, tá certo? O versículo 1 de 2 Timóteo 4 começa com essa expressão, conjuro-te. Paulo escreve a Timóteo, ele expressa aqui essa característica, né, solene, de uma palavra solene, definitiva, que expressa uma necessidade que não pode ser esquecida. Ele diz, ó, conjuro-te. Conjurar, ele tem o significado de associar para determinar um fim, invocar, chamar alguém ou algo com determinação. Tem gente que invoca demônio. Nós invocamos ao Senhor. Então, conjuro-te essa posição que determina assim esse clamar, esse invocar, chamar, de maneira que Deus não pode ser esquecido, você tem que chamar por Ele mesmo. Olha, o sentido assim, isso é como um verbo. No transitivo direto, ele tem o sentido de conclamar para uma conjuração, uma trama. Tem gente que trama para o mal. Isso é uma conjuração. Né? Nós tramamos para o bem. Amém? Então, Paulo, ele está preso, mas ele está certo, e certo da sua morte, ele sabe disso, e foi morto, cortaram o pescoço de Paulo. Os religiosos são bonzinhos demais, tá certo? Cortaram só a cabeça de Paulo. Então, ele sabe que a sua morte está aproximando, mas ele contempla essa graciosidade do reino de Deus, do juízo final, e ele mantém a sua fé. Isso é que é importante. Ele diz, Timóteo, eu conjuro-te, ou seja, e aí, olha com quem que ele faz esse conjuramento? Perante Deus e Cristo. Paulo não se dirige à igreja, Paulo não se dirige a homens, Paulo não se dirige a qualquer pessoa, à religião, ao Império Romano, ao sacerdote judaico naquele contexto. Paulo, ele disse, eu conjuro-te em nome de Deus, é o Deus Pai e Jesus Cristo, Filho. Portanto, amado, perante Cristo Jesus, isso é tão sublime que envolve a eternidade. Amém? Porque Deus trata da eternidade, da história, mas nos apontando para a eternidade, porque nos criou seres eternos. Então, perante Deus e Cristo Jesus, portanto, Paulo faz um apelo mediante as duas maiores seres do universo, porque são os criadores de todo o universo, dos céus e da terra, de mim e de você. Amém? Aí o texto vai continuar. Que há de julgar vivos e mortos. Aqui está confirmada a ideia do juízo final. Deus trará um julgamento. Então, Paulo ele vai fazer esse conjuramento em nome de Deus e de Cristo, que ele vai julgar vivos e mortos. Deixa eu fazer aqui uma observação. Vivos e mortos, assim, os mortos, os vivos, tanto os vivos como os mortos, eles têm duplo sentido, tá certo? Então, os vivos, eu vou dizer que são os crentes que estiverem vindo na vida de Jesus e os que morreram crendo em Jesus Cristo, então vivos e mortos, vivos fisicamente, mortos fisicamente, mas vivos eternamente. Então são os vivos, tem dois sentidos. E os mortos também, ele vai ter esses dois sentidos, porque no sentido de quem está hoje, se o arrebatamento for, se não crer, está morto, separado de Deus espiritualmente. E se estiver morto fisicamente, está morto, separado de Deus. Também ele vai julgar vivos e mortos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos na sua vida fisicamente. E os vivos que estão em Cristo estão vivos,
Além de estar vivo, vivo hoje, está vivo em Cristo para a eternidade. E se estiver morto, ainda está vivo. Essa ideia que Paulo vai trazer, baseado no que João escreveu lá no capítulo 11, no versículo 37, acho que é 37, 38, por aí assim, que aquele que vive e crê nunca morrerá. Isso é respeito à eternidade, mas então Paulo, ele tem consciência disso, tá certo? Olha aqui o que Paulo escreve em 2 Coríntios, para a gente ter essa compreensão dos vivos que serão julgados no Senhor. 2 Coríntios 5,10 ele diz: porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Todos nós aqui somos crentes, vivos e mortos, no arrebatamento. Tiver vivo, for hoje, vum, já foi. Tiver morto crendo, vum, já foi. Então, e os mortos que morreram sem Cristo, eles vão passar por um juízo diferente. Eu vou ler Apocalipse 20, versículo 15, que diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso é juízo eterno, morte eterna. Portanto, os mortos hoje, que morreram sem crer, que estão vivos hoje, mas estão mortos porque não têm comunhão com Deus, porque não creram em Cristo, vão para o julgamento final, o juízo final, condenação eterna. Isso é um texto, essa é uma coisa muito grande, mas a gente precisa você pelo menos compreender. Estamos estudando esses temas aqui nas quintas-feiras, tá certo? O capítulo 1 vai dizendo assim: pela manifestação e pelo seu reino. Olha, aqui está bem claro que Paulo entendeu, porque Cristo disse que o reino estava próximo e já chegou, e ele disse que esse reino vai vir para se estabelecer na sua volta plenamente. Então, Paulo entendeu isso também pela manifestação e pelo seu reino, ou seja, na vinda de Cristo, quando ele manifestar a sua glória. Amém? E aí o seu reino será estabelecido. Ora, Paulo deixa isso claramente porque Cristo virá com a sua igreja. É uma coisa junto da outra. Arrebatamento, depois vem, tem um período todo, e aí depois vem. Essa é a realidade da Escritura. Estou falando aqui muito brevemente, mas se você quiser se aprofundar, vem aqui, quinta-feira, 7h30 da noite. Eu vou ler o texto. A igreja ela virá de volta com Cristo para a implantação do seu reino definitivo na terra. Deixa eu ler aqui, que faz parte desse processo. 1 Tessalonicenses 4,17. O texto todo vai estar do 13 ao 18. Vou ler só o versículo 17, que diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso é arrebatamento, é palavra de Deus. Mas ninguém prega isso, não. Vou já lhe dizer por quê, tá certo? Aí o versículo 2, Paulo vai dizer assim: prega a palavra. Que palavra, irmão? É a minha palavra? É o meu pensamento? É a minha religião? É a palavra de homens? É a palavra de demônio? Certamente que não. A minha palavra é a palavra de Deus, que é inspirada por Deus através de homens. Por que Paulo diz que Timóteo tem que pregar? Eu vou ler aqui 2 Timóteo 4,3, que é no começo dessa carta. Ele vai dizer assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Oh, glória! É o que está acontecendo hoje, mano. Jesus está sendo pregado por conveniência e não por causa do reino eterno de Cristo. Ninguém fala mais nisso. É o aqui e agora. Amém? Então, o que Paulo diz para Timóteo? Prega a palavra. É a palavra de Deus. Agora, o versículo 2 vai dizer assim: insta, quer seja oportuno, quer não, ou seja, em qualquer oportunidade, usa a tua oportunidade, prega a palavra. Instar significa solicitar insistentemente, insistir com frequência por algo que está prestes a ocorrer, algo que é iminente. E já passou 2025 anos, mas continua sendo iminente porque a volta de Cristo é surpreendente. Você tem que ter essa compreensão. Então, quando ele diz a Timóteo, insta, ou seja, fala disso incessantemente. Quem é que fala em salvação hoje? Fala em dinheiro. As boates aí evangélicas. Oh, glória a Jesus. Então, amado, Paulo diz, Timóteo, insta. E diz para mim, André, insta. Que seja oportuno, que não. Claro, isso não significa ser inconveniente, mas é usar as oportunidades que Deus possa te dar e você aproveite para falar de Deus. Eu já tive a oportunidade que eu fiquei na presença de autoridades
muito elevadas, e naquele momento eu pedi graça de Deus e dei uma palavra de Deus ali, sem ser inconveniente. É isso que Paulo está falando. Usa as oportunidades, mas não deixa, insta, fala incessantemente, fala com frequência, fala dessas verdades, seja oportuno ou não. Amém? Aí o versículo 2 de 2 Timóteo capítulo 4 vai terminar dizendo assim: corrige, repreende, exorta. Essas palavras não cabem no vocabulário dos crentes da pós-modernidade. Existe, amado, um segmento evangélico, que se diz evangélico, chamado cristianismo progressista, que surgiu aí em 2001, nos Estados Unidos, na Europa, ali, isso cresceu, está no Brasil, está no mundo inteiro, e esses cidadãos, essas palavras para eles não faz sentido. Corrige, repreender, exorta, não. Sabe por quê? Esse segmento, desse cristianismo progressista, eles têm 10 pontos básicos. Vou citar aqui o quarto deles. O comportamento amável é mais importante do que o ensino correto. Seja amável, seja agradável. Ah, fique como está. Você está aqui na igreja, você está dizimando. Não tem nada, você tem 4 ou 5 mulheres, não. Você tá aqui cooperando. Você tomar uns goró aí, isso não é evangelho de Jesus, é de homem, quiçá de demônios. Amém, querido? Então, corrige, repreende, exorta, não cabe no evangelho do cristianismo progressista, o evangelho da pós-modernidade, que esqueceu as escrituras, nega a Cristo. Olha, comportamento amável, claro que eu tenho que ser amável. E eu faço isso, trato bem todas as pessoas, independente da sua posição, credo, seja o que for, sua natureza, seu entendimento. Agora, o comportamento amável é mais agora, é mais importante que o ensino correto, é não, querido. Quando está errado, a gente tem que corrigir. O governo brasileiro está errado. É socialista, marxista, comunista, terrorista, corrupto, ele está errado. Aceitando aborto, aceitando tudo de errado, perseguindo. Então, esse evangelho de corrige, repreende e exorta não cabe no cristianismo progressista, porque, não, seja amável, rapaz, que aí você está. Ser amável não é concordar com o erro. Jesus amou o mundo que foi capaz de morrer por ele. Mas jamais, jamais vai concordar com o erro de alguém ou passar a mão na cabecinha de alguém. Amém? Portanto, esses 3 palavras, corrigir, repreender e exortar, não cabe no evangelho moderno. O versículo 2 vai terminar dizendo assim: com toda longanimidade e doutrina. Ora, Paulo, ele aprendeu com Jesus, e ele vai ensinar aquilo que ele aprendeu de Jesus. E tendo entendido de Cristo, ele nos traz aqui 2 aspectos que são importantíssimos para o reino de Deus hoje. Com toda longanimidade, longanimidade é a paciência de Deus ao extremo. E olha que o Senhor tem sido paciente, ele foi comigo. Passei 34 anos, já tinha jogado a tampa fora fazia tempo, tá certo? E Deus teve paciência comigo e revelou a sua graça. E Ele tem paciência com você, Ele é longânimo com você. Ele tem te dado a vida, Ele tem te dado a oportunidade de você crer nele, de você se voltar para Ele, de você se permitir ser corrigido por Ele, repreendido por Ele, exortado por Ele, porque aí você vai receber de Deus coisas graciosas. Então, longanimidade é a paciência de Deus ao extremo. Isso é exatamente o que Ele tem com todos nós. Comigo, nos dias de hoje mesmo, como crente, quando eu faço uma besteira, Ele continua longânimo, tá certo? Assim, Deus aguarda pacientemente que você se arrependa, você crê que você é um pecador e crê em Cristo e se volte para Ele. Amém? E ele diz com doutrina. Olha, nas igrejas da pós-modernidade é difícil falar de doutrina. O pessoal não quer saber de pensar, não. Ele quer saber e receber pronto. Vai lá, menino, levanta a mão, segura bem. Não quer saber de aprender. Está entendendo? Por quê? Porque ele não quer aprender. Porque eles não muitos acham que sabe tudo. Por isso não quer aprender, é só dar um Google aí, a inteligência artificial traz o sermão pronto, o cara não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer nada, quer só feito um papagaio transmitindo
o que é inteligência artificial, eu nem olho. Estou lhe orientando isso porque doutrina não significa doutrina dizer que não pode comer isso, aquilo, não. É a doutrina bíblica, o que Jesus ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. E vai por aí, não pecar, não adulterar. Né? É a doutrina bíblica, querido. Agora a pessoa acha que sabe tudo, dá um Google, a inteligência artificial revela tudo, aí você pensa que sabe tudo. Sabe por quê? É porque o que importa na atual conjuntura é que eu esteja bem. Se a igreja for preta, as luzes, os refletores girando, a música alta, o grito de entusiasmo, né? Assim, essas coisas entusiásticas, a, assim, a êxtase, a alma em êxtase, a adrenalina nas emoções envolvida assim, pelo desejo, pelas emoções. Afinal de contas, para que aprender? Se o meu ego está bem, negue-se a si mesmo. Foi o que Jesus disse, amigo. Isso é evangelho de Jesus Cristo, amém? Então, se estiver na farra, se o negócio estiver, oh, glória, tá bom. Sai dali, é incapaz de dar uma carona a outro colega da mesmo local se estiver precisando, porque não tem a graça de Deus. Entendeu? Então, essa realidade do cristianismo progressista, ela está aí dominando as pessoas pelo ego, pelo eu. E Jesus não importa não, querido. Deixa eu fazer aqui uma afirmação que o cristianismo progressista tem nos seus ideais de ensino. A vida nesse mundo é a vida que importa. É isso que está aí. Vai lá, se anima, pisca a luz, rodopia, canta, cai, levanta, chora, se emociona, é só emoção, irmão. Emoção é coisa normal. Agora o crente é racional. Ele louva a Deus. Então, olha o que é o cristianismo progressista. A vida nesse mundo é a vida que interessa. É isso que está sendo pregado. Seja feliz agora, meu irmão. E se preocupar com aprender nada? Não. Negócio de reino dos céus, isso é coisa para o pastor André. Glória a Deus, e é mesmo. Olha, amado, as pessoas querem prato feito, elas não querem pensar. E o prato feito nem sempre sai com o sabor da casa do pai. Lembra do filho pródigo? Estava comendo comida de porco? Queria o prato feito. Queria aí, né, as coisas. Então é isso. Eu vou terminar dizendo isso aqui. É muito longo, mas assim eu vou terminar, porque senão o vídeo fica longo demais, tá certo? Vou lendo João 5,39. Diz assim: Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Isso foi Jesus que disse. Examine a Escritura, meu irmão. Não vai em qualquer movimento, não. O movimento pode ser diabólico. O diabo tem força. Ele não tem poder, mas ele tem força para te enganar. Amém? Busque na Escritura. Eu não sou o melhor, não. Eu apenas sou o irmão André, crente em Jesus de Nazaré, e disse: eu não abro mão por qualquer coisa. Deus te abençoe e te guarde, te dê uma boa segunda-feira em nome de Jesus. Amém.